iniciando uma série de ministrações, na verdade, semana passada, Viva Esperança. Nós temos uma viva esperança. Glória a Deus. Essa viva esperança que é descrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, segundo a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Essa viva esperança que nos dá expectativa, que nos traz esperança, que nos traz vigor. Então, são ministrações que têm o propósito de incentivar a amada igreja, de continuar olhando com fé, com convicção para o Salvador das nossas vidas. Independente das circunstâncias e tempos adversos que nós estamos passando, sabemos de uma coisa: Ele é o nosso bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Ele cuida de nós, Ele tem nos sustentado e tem dado tudo aquilo que nós necessitamos. Então nós estamos falando a respeito dessa mensagem de convicção, de fé e de ousadia para cada um de nós, para que consigamos prosseguir nessa jornada, mediante a tanta adversidade, confiantes no eterno, no soberano, que não perde em batalha, mas que pelo contrário, luta as nossas pelejas em nosso lugar. Aleluias! E nós ministramos semana passada a respeito de Abraão, Deus de promessas, o Deus que realiza promessas, que cumpre, o Deus que fala, o Deus que chama, faz promessas, o Deus que quando nós duvidamos, reafirma, confirma no nosso interior as promessas dEle, e as promessas do Senhor Jesus se cumprem cabalmente em cada um de nós. Aleluias! E hoje nós iremos ministrar a respeito da vida de Gideão. Glória a Deus! E meus amados, como introdução, eu gostaria de afirmar que hoje em dia as plataformas e mídias, elas servem desse palanque para as muitas vozes que estão anunciando as suas mensagens. Palavras tantas, palavras que podem trazer incentivos, palavras que vêm com ensinamentos corretos, mas também palavras que, mediante a tantas vozes que são oportunizadas através das mídias sociais, vozes também que não acrescentam, vozes que não trazem crescimento algum para as nossas vidas, que não geram fé em nosso ser. Mas existe uma voz, a voz soberana, uma voz que está acima de toda voz, aonde Ele fala e todos se calam, onde Ele fala e aonde existe morte, traz vida aos nossos corações. É sobre esta voz poderosa, sobre essa voz soberana que nós queremos falar, baseados no relato de Gideão. No livro de Juízes, a partir do capítulo 6, mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro de Juízes faz parte da história oficial de Israel, cobrindo um período desde a morte de Josué até o nascimento de Samuel. Conta aqui a história de Israel, desde a conquista de Canaã até o começo da monarquia. O livro de Juízes, existem vários homens de Deus que foram levantados, líderes militares que foram erguidos pelo Senhor como instrumentos de libertação da opressão dos seus inimigos. E é bem perceptível nesse livro que existe um ciclo que constantemente se repete. O povo de Deus, eles correm atrás dos falsos deuses, o povo de Deus se corrompe, Deus os entrega a nações inimigas, essas nações começam a afligir o povo de Deus, eles olham para a sua situação, começam a clamar ao seu Deus por perdão, por misericórdia. Deus, na sua infinita misericórdia, intervém na história, levanta um juiz, e esse juiz serve como uma espécie de um libertador para trazer um tempo de paz, para trazer um tempo de refrigério, para trazer alívio às suas dores e aos momentos de lutas que eles estão passando.
O livro de Juízes, para os nossos dias, não tem a sua maior relevância falando a respeito de cada indivíduo, como se fossem exemplos para as nossas vidas hoje. Acima de tudo, o livro de Juízes coloca em evidência o Deus de alianças, o Deus que cuida de cada um dos seus filhos, que cuida do seu povo, que traz o livramento quando nós estamos aliançados com Ele. Quando nós estamos debaixo dessa aliança, o livro de Juízes traz essa convicção que o Deus de aliança está cuidando do seu povo. Porque o povo, mesmo sem merecer, assim como nós, muitas vezes sem merecermos, como nunca merecemos na verdade, o Senhor intervém na nossa história e traz um socorro pronto, e traz uma palavra certa que direciona, que traz paz, que traz renovo, e nós podemos então prosseguir a caminhada. E a respeito desse povo, no livro de Juízes, que é o povo de Deus, eles constantemente se prostituíam com falsos deuses. Quantas vezes nós destituímos o lugar de soberania de Deus em nossas vidas e corremos atrás de ídolos. Quando nós tiramos Deus do centro das nossas vidas, qualquer objeto, ou coisa ou pessoa se torna uma idolatria para nós. E da mesma forma nós estamos pecando contra o Senhor. E quando nós caímos em si e clamamos por socorro do alto, da mesma forma o Senhor vem ao nosso encontro e nos livra dessa perdição, das maldições que advêm das idolatrias, e o Senhor nos socorre e nos dá a esperança. Glória a Deus por isso. Ele nos livra dessas situações. Então a igreja precisa perceber, entender que à luz das Sagradas Escrituras não tem como nós servirmos a Deus e servimos neste mundo, ou a este mundo na verdade. Ou nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo e o colocamos como centro das nossas vidas, ou nós vamos nos embaraçar, assim como o livro de Juízes relata constantemente, ciclicamente, repetidas vezes ele vai falar a respeito de um povo que cai em idolatria, que cai em perdição por conta de tirar do centro das suas vidas a presença, o culto e a reverência a Deus. Deus, Ele é o centro da nossa história e da nossa vida. E aqui está o relato a partir do capítulo 6, antecedendo a essa história. Deus levanta uma mulher, Débora, uma juíza, que é levantada para, uma profetisa, melhor dizendo, que é levantada por Deus para trazer a paz em um momento de caos. Em um momento também de turbulência, onde os homens e o povo de Deus estavam se corrompendo. E em uma expedição acompanhada de Baraque, ela segue para a luta, e eles vão lutar contra aquele exército que estava vindo contra eles. 900 carros de ferro estão se levantando contra o povo de Deus, mas aquela mulher, na autoridade, na ousadia do Espírito Santo, afirma para Baraque: Baraque, ergue-te, te levanta, vamos batalhar contra este povo. E o fato é que Deus concede um grande livramento. E é interessante que Deus não concede essa honra a Baraque, mas concede a Jael, que é a esposa de Heber, para matar Sísera, comandante dos cananeus que se levantaram contra o povo de Deus. E ela pega uma estaca das suas tendas e encrava em sua cabeça com um martelo, e assim a vitória é dada ao povo de Deus. E agora novamente o povo está adorando ao Senhor, mas como está escrito no livro de Juízes, quando um líder parte, quando um líder ele morre e ele já não está mais à frente do povo de Deus, o que é que acontece? O povo volta a se corromper. O povo volta a se prostituir, correndo atrás de falsos deuses. E o que vai acontecer é que no relato do capítulo 6, Deus vai entregar o seu povo aos midianitas por 7 anos. E eles estão agora sobre a aflição desse povo.
Os midianitas, eles vêm sobre as suas terras e no momento da colheita, eles pegam e destroem toda a sua alimentação. Tudo aquilo que era provisão do povo de Israel, eles destroem por completo. E agora o povo de Deus começa a ficar sem alimento e começa a se afligir, se enfraquece de tal forma diante dos midianitas que os filhos de Deus começam a clamar ao Senhor. Meus amados, que bom seria se nós não clamássemos a Deus apenas nos momentos de aflição. Que bom seria se constantemente nós estivéssemos clamando, buscando a direção da parte de Deus para as nossas vidas, para que Ele mude a nossa história, para que Ele mude a nossa situação. Mas muitas vezes nós estamos assim como o povo relatado em Juízes. Só corremos aos pés do Senhor quando a situação está muito apertada, quando nós não vemos um horizonte, quando nós não vemos mais alternativas. Ei, o que foi falado aqui no testemunho, Ele não quer ser apenas o teu socorro, Ele quer ter um relacionamento contigo e comigo de forma próxima, vivendo dia após dia ao teu lado, em uma comunhão profunda. Esse é o propósito de Deus para o seu povo, é isso que Ele quer. Não deixemos para buscá-lo só no momento de amargura, mas pelo contrário, corramos aos seus pés. Nos humilhemos diante do Senhor, pois a cada dia Deus tem uma nova porção, a cada dia Deus tem um direcionamento para as nossas vidas. E o que é que o povo precisa fazer para ver se preserva alguma coisa dessa alimentação, das suas plantações? Eles começam a malhar o trigo no lagar. O lagar nós sabemos que era um ambiente onde eram esmagadas as uvas, mas era a única forma de nas montanhas eles se esconderem. E de alguma forma, se os midianitas se aproximassem, eles conseguiriam então preservar parte ou alguma das suas alimentações, do seu trigo, dos seus cereais. Era a única forma que eles tinham de repente ver o socorro, a ajuda, porque eles olhavam para um lado e para o outro e não viam esse socorro, então eles precisavam agir pelas suas próprias mãos. Com certeza eles estavam desacreditados, com certeza eles olhavam para aquela situação, não via o Deus poderoso, o Deus Yahvé. Mas por quê? Porque o povo se corrompeu. O povo havia pecado contra o Senhor, eles haviam aberto um precedente para que Deus os entregasse às nações inimigas. Você percebe que Deus, Ele às vezes permite determinadas situações acontecerem, como provações para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos trazer aos seus pés, para nos humilharmos diante do Senhor. Ele permite para trabalhar no meu e no teu caráter e nos fortalecer no processo dessa caminhada. Versículos vão falar a respeito dessa verdade a partir do versículo 6 do capítulo 6. E vai dizer assim a palavra do Senhor: assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. O que o profeta levantado por Deus está trazendo como mensagem para este povo, está trazendo os feitos do passado. Ele está trazendo para o povo de Deus que agora está oprimido pelos midianitas uma palavra de lembrança, que traga esperança aos seus corações. Olha, vocês estão passando por tudo isso agora, mas observem, olhem para trás, olhem a história do povo de Deus. Eu fui com este povo, ele está lembrando e ele está afirmando: eu também serei com vocês. O Senhor é conosco.
O Senhor é contigo. Ele não vai te deixar da mesma forma que você está prostrado, desanimado, caído ao chão no meio do caminho, porque o propósito de Deus é completar a boa obra que Ele já iniciou na tua vida. O propósito de Deus não é te deixar parado ou caído, frustrado. As provações de Deus são para nos aperfeiçoar. Não são para te frustrar, não são para te envergonhar, não são para te desanimar, não são para você desacreditar no Deus a qual nós servimos. Lembra dessa autorrevelação máxima do Antigo Testamento no versículo 10. Eu vos disse, o profeta afirmando ao povo de Deus, eu sou o Senhor, eu sou. A mesma expressão em que o Senhor se revela a Moisés em Êxodo 3,14. O eu sou te enviou. O eu sou, diga que eu sou o que sou. Eu não preciso me justificar diante de homens. O eu sou, que é o Senhor das nossas vidas, estava falando para esse povo, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador, é Ele quem está conosco. O Senhor não nos deixa sós, Ele está levando para o povo, eu estou com vocês. E nessa noite o Senhor lembra a cada um de nós, Ele está conosco. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, mas Ele vai fazer a observação do porquê disso tudo. A parte final do versículo 10, mas não destes ouvidos à minha voz. Sabe qual é o problema de cada um de nós? Nós não damos ouvidos à sua voz. A palavra de Deus está aqui, a sua vontade explícita para qualquer um de nós, que tenhamos acesso à leitura, e mesmo que nós não tenhamos com aplicativos, nós podemos ouvir a palavra de Deus. Nós não temos desculpas para não ouvirmos a sua voz. Deus, Ele está falando constantemente contigo, e diariamente você tem a oportunidade de se debruçar diante da voz do grande eu sou, diante da voz do Todo-Poderoso, para ouvir uma resposta, para ouvir consolo, para ouvir renovo da parte de Deus. Mas vós não ouvistes a minha voz. Não dá ouvidos à voz de Deus é não crer no que Ele nos orienta e no que é melhor para nós. Não dar ouvidos à voz de Deus é desconsiderar os seus mandamentos, desconsiderar as suas orientações para as nossas vidas. E em meio a essa situação de angústia, Ele vai então chamar Gideão. Chama um homem, um juiz que agora começa a se levantar a partir dessa convocação da parte de Deus. A temática nesta noite que eu quero tratar é: creia no que Ele diz. Creia no que o Senhor diz. Não creia no que eu estou falando, mas creia no que o Senhor diz na sua palavra e para a sua vida. Creia no que Ele diz. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Ele, o Senhor, vê o que ninguém vê. Ele vê o que ninguém vê. Capítulo 6, versículos 12 a 16. Vamos ler esses versículos em nome de Jesus. Vamos ler do anterior, versículo 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no tanque de prensar uvas, para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito
Mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. A palavra de Deus para este homem que está sendo convocado para esta nobre missão de libertar o povo de Deus da opressão dos midianitas. Os estudiosos vão afirmar que Gideão tinha aproximadamente 30 anos quando o anjo do Senhor lhe apareceu. E a expressão no hebraico seria melhor traduzida por poderoso guerreiro. Varão valoroso, varão valente. Veja a situação em que ele está. Ele acabara de ouvir o profeta da parte de Deus o lembrando a respeito dos seus grandes feitos. O anjo do Senhor lhe aparece novamente e ele vai colocar toda a situação de dúvida. Mas como que o Senhor o chama? Varão valoroso, poderoso guerreiro. Deus é contigo, poderoso guerreiro. O Senhor, Ele é contigo. Porém, qual era a condição do poderoso guerreiro? O poderoso guerreiro estava em uma situação onde ele estava malhando o trigo no lagar. O poderoso guerreiro não estava vivendo em conformidade com aquilo que Deus estava falando a respeito dele. Ele estava em uma situação de opressão, o seu povo vivia naquela situação, naquela ocasião. Ele estava receoso, escondido, e ele estava ali para proteger o seu mantimento, a sua provisão. Mas Deus, Ele não olha como o homem vê. Deus não olhou para Gideão e disse: ei, você medroso, ei, você fracassado, ei, você que não tem condições. Ele vai afirmar: ei, poderoso guerreiro. É assim que Ele olha para mim e para a tua vida. Ele olha para nós e nos dá uma condição em que nós ainda não estamos vivendo. Ele olha para nós e vê aquilo que Ele ainda há de realizar. Ele olha para nós e vê a obra acabada. Nós estamos incompletos, mas quando Ele olha para cada um de nós, Ele vê a obra perfeita, a obra concluída. Ele vê o que Ele vai realizar, Ele vê o que Ele vai operar em nós e através de nós. Ele vê o potencial nas suas mãos. Ei, poderoso guerreiro. Poderosa guerreira, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. Ei, o Senhor está falando conosco. Deus é contigo. Ele não olha como o homem vê. Ele não olha as nossas imperfeições, mas Ele olha para cada um de nós e fala: se ele soubesse, se ela soubesse o que eu vou fazer na vida dela, se ela soubesse o que eu vou fazer através da vida deles. Ah, se eles soubessem, olhando para aquela situação de medo, aquela situação de grande temor, a sua provisão escapulindo das suas mãos mais uma vez, e o Senhor o chama poderoso guerreiro. Talvez o olhar com que ele se direcionou para aquele anjo: o Senhor está falando comigo, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a aparência. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Lá está Samuel para ungir o rei de Israel. O que vai acontecer? Ele olha para o filho formoso, o filho que tem uma grandeza em estatura. E Deus o repreende: ei, Samuel,
eu não o escolhi, pelo contrário, eu o reprovei. Eu não vejo como o homem vê a aparência, o homem vê a casca, o homem vê a performance, porém, Samuel, eu vejo o coração. Deus vê o teu coração. Deus vê o teu e o meu coração. Ele não olha aquilo que você é bom em fazer. Deus não está preocupado com grandes pessoas que fazem performances extraordinárias, se sabem falar, se sabem pregar de forma eloquente demais. Isso não é o mais importante, porque de mim, de você, Deus pode tornar um homem ou uma mulher da forma que Ele quiser. Ele não está limitado à tua realidade. Ele não está limitado às tuas experiências ruins, às tuas frustrações. Ele não está limitado a esse ambiente do qual você vive, porque Deus, Ele é maior. É o Deus que abre, é o Deus que direciona, é o Deus que traz esperança. O Senhor, meus amados, Ele vê de forma diferente. Deixa eu repetir, o Senhor, Ele te vê de forma diferente que os outros te veem. O Senhor te vê de forma diferente que você se vê. Ele te olha diferente. Ele te olha com amor, de esperança. Ele te olha com um olhar de mudança, de transformação. Ele te olha diferente. Ele vê o que irá fazer conosco. Ele olha para cada um de nós e vê a obra que está sendo e será trabalhada, que será aperfeiçoada em cada um de nós. Portanto, não foquemos, não estejamos demasiadamente preocupados com a nossa realidade, ou muito menos com o que as pessoas falam ao nosso respeito, mas estejamos preocupados com o que Ele diz sobre cada um de nós. Sobre o que Ele diz ao teu respeito, sobre o que Ele pensa ao teu respeito. Jeremias 29:11 já foi falado nessa noite. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz, não é pensamento de guerra. Não é pensamento de conflito, não é pensamento de menosvalia, não é pensamento de pequenez, de insignificância, não, é um pensamento de paz, porque Ele é o príncipe da paz. É um pensamento de paz porque Ele traz paz aos nossos corações, e Ele muda a nossa história completamente. E o que é que Gideão vai afirmar no versículo 13? Ele questiona Deus. Deus, vem cá, se foi o Senhor quem realizou, por que a minha vida está desse jeito? Se o Senhor realizou essa grande obra no passado, então por que minha vida está uma bagunça? O teu povo está padecendo. Olha para essa situação, como eu posso entender que o Senhor é conosco, se tudo isso nos sobreveio? Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes, desamparados? Muitas vezes nós nos sentimos desamparados. Mas nessa noite o Senhor está lembrando a cada um de nós que Ele não nos deixará. Até a consumação dos séculos Ele estará conosco. Ele não te deixa e Ele não me deixa. E baseado na palavra de Deus e nos seus feitos, nós precisamos nos fundamentar. Nós precisamos depender e nós precisamos crer. E como já foi falado, o que estava acontecendo com Gideão e todo o seu povo era uma consequência das suas escolhas. Consequência das suas escolhas. Quantas vezes nós tomamos decisões que acarreta sobre as nossas vidas e sobre os nossos consequências? É a lei da semeadura. Você planta ou você não planta, mas você vai colher aquilo que você semear. Se você não semeia, ou se semeia o mal, você vai semear isso, você vai colher isso. Escolhas erradas, mesmo vendo o poder de Deus, a sua glória, a sua majestade, o povo rapidamente se voltava contra Deus
e buscava falsos deuses. Ei, Gideão, o que está acontecendo com vocês é isso, é a consequência das suas atitudes. Mas o que é que Deus vai falar com Gideão no versículo 14 deste capítulo? Não te enviei eu? Não é a mesma palavra que o Senhor fala para Josué? Não te enviei eu? Ser forte e corajoso, tem bom ânimo. Não te enviei eu? Gideão, não olhe para essa circunstância e ache que é apenas isso, porque eu serei contigo. O chamado então de Gideão é acompanhado de duas afirmações. O Senhor está com você, Gideão. Você é um homem de força. Por mais que você não esteja vendo Deus ao seu lado, por mais que você olhe para você e ache que não tem condições, o Senhor está afirmando: eu sou contigo e você é forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós achamos que estamos fracos, quando nós não temos condições, aí a graça do Senhor nos ergue e nos impulsiona a prosseguir. A graça do Senhor completa o que existe de falta em cada um de nós. A graça do Senhor faz isso. Eu serei contigo, não te enviei eu. Aleluias. Versículo 15, ele vai dizer: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da minha família. É interessante porque os estudiosos vão afirmar aqui que Gideão agora não está olhando apenas para a sua condição de pequenez, mas diz respeito à autoridade que ele não tinha diante do seu clã, diante da sua família, para conclamar o exército de Deus para combater nessa grande batalha. Olha para mim, Senhor, eu não tenho autoridade, eu não tenho condições. Se eu chamar o povo não vai responder, o povo não será um comigo, eu sou o menor da minha casa. Estava relacionado com a autoridade que ele não tinha, era um fato. Talvez você olhe para a sua vida e pense: não, eu não tenho condições, não me cabe, não é oportuno, é grande demais. Mas só quem sabe a respeito da tua vida é aquele que te diz: varão, varoa, valorosa, eu sou contigo, eu sou contigo. Então as prerrogativas de liderança eram decorrentes da posição social, e ele afirmava que não possuía. A posição social deste homem não lhe dava condições de executar a obra que Deus estava lhe comissionando para realizar. Mas glória a Deus que Ele não chama os grandes, glória a Deus que Deus não está preocupado com questões menores como essas, de posição social, de aparência, das habilidades que muitas vezes nós temos. Deus não está preocupado com isso, Ele está olhando o teu e o meu coração. Ele está olhando o meu e o teu coração. E novamente no versículo 16, ele vai afirmar: tornou-lhe o Senhor a dizer: eu serei contigo. O Senhor é contigo. Nessa noite eu vim aqui para dizer que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, creia no que Ele diz para a tua vida. O Senhor, Ele é contigo. Ele vai te dar forças quando você não tiver forças. Ele vai te dar condições quando você achar que não tem condições. Ele vai ser o teu esteio, o teu sustento quando não tiver mais nenhum sustento ao teu lado, não tiver pessoas ao teu lado. Ele vai te sustentar e Ele vai te encorajar e Ele vai afirmar constantemente ao teu coração: prossegue, 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 eu sou contigo, varão forte, varoa forte, valorosa, eu sou contigo, eu sou contigo. Não te deixarei, não te abandonarei, eu sou contigo. Qual é a primeira reação de Gideão após entender que era Deus que estava agindo, que estava falando diretamente a ele?
versículo 25. Leia comigo. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está ao pé dele. Deus está levantando a Gideão para combater o sincretismo, a soma da adoração a Deus e a falsos deuses. Mas o que é que tem na casa dele? Um altar de adoração a Baal. O que é que é a reação de Gideão nesse primeiro momento? Ele começa o conserto a partir da sua casa. Às vezes nós queremos ver e ser o instrumento de Deus, nas mãos de Deus, e nós queremos ir. Mas primeiro olhe para si. Olhe para os seus. Conserte-se diante dele. Conserte a sua casa. Conserte as suas relações. Conserte a sua vida diante do Senhor. Ele quer te usar. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Mas antes disso, se conserte diante do Senhor. Deus, Ele não realiza a obra dele de qualquer forma. Quem tem me acompanhado nos trabalhos de oração, tem ouvido que eu tenho apresentado essa causa. Senhor, traz à tona os pecados dessa casa de oração. A partir da liderança, começa a trazer à evidência o que está fora do lugar. Deus limpa, purifica, porque não tem como nós vermos o poder de Deus descendo sobre esta casa, se as coisas não estiverem no seu devido lugar. É necessário conserto. Conserte-se diante do Senhor. O Senhor é contigo, mas conserte-se diante dEle. Acerte a sua vida. Limpe-se, purifique-se de todo pecado. Busquemos a santidade diante do Senhor. Coloque as coisas que estão fora do lugar, no lugar. Conserte-se diante dEle. Segundo ponto que eu gostaria de evidenciar no relato de Gideão, para nós crermos no que ele diz, é o fato de que ele nos capacita. Quantos creem nisso? Deus havia chamado um homem com suas limitações, com as suas falhas, mas ao mesmo tempo Ele capacita. Leia comigo, capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os abiezritas passaram a segui-los. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Senhor, Ele te capacita. O Senhor, Ele te chama e Ele te capacita. O Senhor, Ele te dá as ferramentas necessárias pelo qual Ele te chamou. Ele não te comissiona e te deixa desassistido. Ele não deixa você passar vergonha diante da situação. Pelo contrário, Ele te reveste de poder e de autoridade para que seja confirmado. Eu estou com Ele. Eu estou com ela. Qual foi a reação diante da missão que era impossível aos seus olhos? Ele teve medo. Ele teve medo, ele olhou para si, ele olhou para aquela situação e duvidou que Deus estaria com ele. Ele teve medo. Meus amados, o medo é um instinto natural, dado por Deus, um instinto preservativo, de segurança. Mas o medo também é um espírito. O medo também é um espírito. E quando o medo, ele começa a nos aprisionar de tal forma que você não consegue avançar, que você não consegue romper, você precisa lutar corajosamente contra esse espírito chamado medo. Qual é a base bíblica, pastor, para esta afirmação?
Romanos capítulo 8, versículo 15. Se você quiser abrir na sua Bíblia. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ainda vai afirmar em 2 Timóteo, também capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito da timidez, mas de poder, de amor e de moderação. A palavra de Deus vai afirmar que os medrosos, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ele não te deu um espírito de covardia. Ele não te deu um espírito que te amedronta. Ele não te deu um espírito que não te permite prosseguir na caminhada. Como foi falado nessa noite, o Espírito de Deus que foi outorgado sobre a sua vida é um espírito que te dá ousadia para romper, para vencer, para conquistar. É o Espírito de Deus em cada um de nós. O mesmo Espírito que apenas havia revestido a vida de Gideão, é o Espírito que habita em mim e em você. É o Espírito de Deus que nos faz romper. É o Espírito de Deus que nos dá a segurança de que somos os seus filhos. É o Espírito de Deus que é o penhor da eternidade. É o Espírito de Deus que nos habilita, que nos dá condições, que nos direciona. É o Espírito de Deus. Ele nos capacita. Ele nos capacita. Se por um lado o medo te paralisa, se por um lado o medo limita o teu caminhar e o teu prosseguir, o Espírito Santo de Deus nos faz avançar e nos faz romper e vencer os nossos medos. E nós precisamos entender e agir conforme as sagradas Escrituras. O amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E conforme afirma a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, no amor não há medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus já foi derramado sobre a tua vida. Ele te amou. Você só o ama porque Ele te amou primeiro. O amor dEle nos garante que nós não podemos e nós não devemos permanecer num estado de covardia. Pelo contrário, avança. Luiz, Deus é contigo, varão valoroso. Avança. Não tenha medo. Não permita que as suas limitações, o ambiente do qual você vive, seja o norteador dos teus passos e da tua caminhada com Deus. Rompa com tudo isso. Também a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O dunamis, a palavra no original pode ser tanto traduzido por poder, como também por capacitação. Existe a capacitação do Espírito Santo na tua vida. E para que a capacitação descrita no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8? Para serem as minhas testemunhas. O Senhor, Ele te capacita para você ser uma testemunha viva do Senhor em qualquer lugar que você estiver. O Senhor, Ele te capacita para você avançar. O Senhor, Ele te capacita para você romper, para você vencer. Creia no que Ele diz. Ele vê primeiramente o que ninguém vê, mas Ele também te capacita. Terceiro e último ponto, concluindo a reflexão desta noite, creia no que Ele diz, porque Ele também te dá estratégias. Ele te dá as estratégias. Capítulo 7, nós vamos ver no decorrer de todo o texto sagrado,
Existia uma grande multidão, porque nos lembremos, aquele homem que havia dito: olha, eu sou o menor da minha casa, porque eu não tenho autoridade sobre outros homens. A partir do momento que o Espírito Santo o reveste, agora ele convoca o povo, e o povo vem para lutar aquela peleja, e junta-se a Gideão 32 mil homens. Gente que não acabava mais. Para quem era sozinho, para quem estava sozinho, era muita gente. Mas Deus, Ele tem os seus meios de trabalhar. Deus, Ele tem as suas estratégias. Não é como nós pensamos, mas é como Ele quer realizar. Não é da forma como nós planejamos. O planejar é do homem, mas o executar é de Deus. Por isso nós precisamos entender: Ele vai te dar as estratégias. Ele vai te dar as estratégias. Qual é a primeira peneira que o Senhor faz? Leiamos aqui na palavra de Deus, versículo 3 do capítulo 7. Apregou-a aos ouvidos do povo quem for o quê? Tímido e medroso. O medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus. Volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Deus olha para aquela situação e fala: Gideão, tem gente demais ao teu lado. Eles ainda vão pensar que quando eu der a vitória a vocês, é por causa da força do seu braço. Faz o seguinte, Gideão, faz um teste, leva esse povo para beber água no riacho. Aqueles que mergulharem a sua cabeça, esses eles retornarão, não poderão prosseguir nessa batalha. Mas aqueles que levarem a água até a sua boca, de forma vigilante, estes sim irão prosseguir contigo nessa batalha. Apenas 300, nós sabemos, permanecem com Gideão, os 300 de Gideão, para lutar contra um grande povo que eram os seus inimigos. Sabe o que é que Deus faz? Deus, Ele leva Gideão para o meio do arraial dos inimigos, ainda temeroso com certeza, porque Deus, Ele sabe lidar com as nossas limitações humanas. E Ele encaminha Gideão para o meio do povo. E o que ele vai escutar? Deus dá um sonho e dá interpretação aos inimigos do povo de Deus. Olha, eu vi uma torrada, um pão que estava torrado e ele estava circulando, e ele foi em direção à tenda do comandante, e aquela tenda ela se desfez. Não tenhamos dúvida, isso é Gideão que virá contra nós. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que fala com o ímpio, é o Deus que fala com o inimigo e ainda dá a interpretação daquilo que Ele vai fazer através da tua e da minha vida. Deus dando as estratégias, agora convicto, Ele simplesmente olha para aquela situação e no versículo 15 vai afirmar: ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Senhor, possivelmente ele fizesse essa expressão: me perdoa porque eu sou tão incrédulo, me perdoa porque eu desconfio tanto da tua voz. Mas ele adorou ao Senhor. Levantai-vos, disse ele aos homens de Deus, o Senhor entregou o acampamento midianita nas vossas mãos. E aí nós conhecemos muito bem o texto e a sequência, que Deus dá a vitória através de Gideão e dos seus 300 sem entrar na peleja. Ele vai quebrar os seus cântaros e o povo começa a se confundir, depois eles só vão atrás deles para matá-los. Deus, Ele vai dar as estratégias. Na peleja, no chamamento, naquilo que Ele te comissionou para fazer, Ele será contigo, Ele não vai te deixar só, Ele vai te dar a direção para que você tenha bom êxito.
não tenhamos dúvida, assim como Gideão vai afirmar, o Senhor está conosco. Ele entregou o acampamento inimigo nas nossas mãos. Tenha essa convicção na sua vida, o Senhor, Ele está comigo, o Senhor me dará bom êxito, o Senhor me dará vitória, não tenha medo. Concluindo, meus amados, estamos aqui diante de um relato, de um homem que a respeito da sua realidade, diante da circunstância da sua vida, do momento em que o seu povo estava passando, Deus o comissionou. Deus o chamou e Deus falou diretamente ao seu coração. E Ele o encorajou, e Ele mudou a sua sorte, e ele se tornou um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor. E ele foi usado para trazer paz no meio do povo de Deus. Eu gostaria de deixar apenas uma atitude mediante a esta reflexão nesta noite. Decida fechar os ouvidos para as vozes que não te fazem crescer. Decida não ouvir as vozes que querem ver o seu mal. Decida fechar os seus ouvidos para as vozes que chegam à sua mente e querem dizer que você não é capaz, que você não tem condições, que você não vai conquistar, que você não vai romper. Mas olhe para a voz que está acima de todas as vozes, acima de qualquer voz que estão nas mídias sociais, a voz do grande eu sou, afirmando, eu estou contigo, varão, varoa, valorosa, eu te darei livramento, eu te capacitarei, eu te darei bom êxito. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de alerta a respeito da história de Gideão. Não nos esqueçamos que foi falado nessa noite a respeito da evidência no livro de Juízes, a respeito do Deus de alianças, que zela pela sua própria palavra. Sabe o que acontece no término da história desse homem? O homem que foi usado para livrar o povo de Deus do sincretismo, ele entra no sincretismo e ele morre nessa condição. Ele faz um manto sacerdotal, uma estola sacerdotal, e ele começa então a reintroduzir aquilo que ele foi usado para ser instrumento de Deus para a libertação do povo de Deus. Isso é um alerta para cada um de nós. Permaneçamos debaixo dessa aliança. Permaneçamos diante dessa orientação da parte de Deus, da convocação de Deus para mim, para a tua vida. Não retroceda, não retroceda, porque Deus só tem compromisso com aqueles que estão debaixo dessa aliança de Deus.